Amados irmãos, graça e paz, da paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para celebrarmos juntos a ceia do Senhor e faremos isso no momento oportuno, dentro de poucos instantes. Agora queremos orar. Então vamos fazê-lo. Senhor, nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença e expressamos agora, mais uma vez, a nossa dependência de Ti e pedimos que Tu venhas nos guiar nesse tempo, para que seja um tempo de bênçãos, que alcance a minha vida, para eu poder ministrar, e alcance a vida daqueles que vão me ouvir, para abençoar cada um, de modo que sejamos todos edificados, de modo que o Senhor Jesus venha a ser glorificado e exaltado. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa súplica. E a fazemos humilhando-nos diante de Ti e reconhecendo que dependemos totalmente de Ti. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós queremos, então, antes da celebração da ceia, dar algumas informações que se fazem necessárias. Queremos orientar no sentido de que podem participar da ceia, comer do pão, beber do cálice, no momento em que fizermos isso. Eu farei aqui e vocês farão aí. E é importante que os que vão participar deste momento estejam conscientes de que, à luz das Escrituras, existem alguns critérios que devem ser considerados. 1 Coríntios 11, 27 a 29, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, é importante que cada um de nós examine-se a si mesmo, e é importante que nós nos lembremos que a ceia deve participar da ceia aqueles que já nasceram de novo pela fé em Jesus, aqueles que o receberam como Salvador e Senhor, aqueles que se identificaram com Ele na sua morte e na sua ressurreição por meio do batismo nas águas. Explico melhor. O batismo é uma figura da nossa identificação com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E quando nós cremos em Jesus, nós estamos confessando que cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o batismo nas águas é uma figura desses três momentos na vida de Jesus, porque aquilo que Jesus fez, Ele não fez por si mesmo, Ele fez por nós. Ele morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia por nós. Então, daí a importância de todos que creram serem batizados nas águas, e aqueles que já foram assim imersos nas águas e estiverem em plena comunhão com a sua igreja, seja a nossa ou seja qualquer outro que esteja ligado a uma igreja onde se pregue a palavra, onde o Senhor é exaltado, engrandecido como Salvador e Senhor. Então, se você crê assim, está em plena comunhão com a sua igreja, com o povo de Deus, então se junte a nós
nesse momento, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós queremos examinar primeiro o texto de Lucas. Eu queria que vocês tivessem a sua Bíblia aberta. Lucas 22, 7 a 13. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a sua casa, até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Ele lhes mostrar. Bom, e indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Muito bem. É importante que nós entendamos o porquê da Páscoa. E o texto menciona que chegou o dia da festa dos pães sem fermento. E mais embaixo fala sobre a Páscoa. Dia dos pães sem fermento ou dia da Páscoa são uma e a mesma coisa. Nós queremos que os irmãos agora abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Nesse capítulo nós encontramos uma orientação bem detalhada do significado da Páscoa e o porquê da Páscoa. E depois voltamos ao texto de Lucas. E nesse texto nós vamos ler inicialmente os 6 primeiros versos. E diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Bem, é importante destacar nesse texto que a Páscoa seria celebrada no primeiro mês do ano, e no 10º dia deste mês, eles deveriam separar o cordeiro. O texto diz: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E isso no 10º dia. No 14º dia, esse cordeiro deveria ser sacrificado. Era a celebração da Páscoa. A partir desse dia, tinha início a Páscoa, como as Escrituras determinam. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Bem, por que do 10º dia até o 14º dia? Era um período suficiente para que o cordeiro pudesse ser examinado com tempo, e ao longo desses dias
para ver se ele estava apto para preencher o pré-requisito principal. O verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito. Então, o cordeiro deveria ser examinado ao longo desses dias, e se houvesse algum defeito, ele não poderia ser sacrificado. Isso tem uma razão muito importante, e nós é importante que saibamos e falemos sobre isso. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele entrou em Jerusalém no que nós chamamos de Domingo de Ramos. Esse era o 10º dia do primeiro mês no calendário judaico. E Jesus entrou nesse dia em Jerusalém, foi aclamado pelo povo e colocaram tapetes e ramos de várias árvores sobre as quais Jesus passou montado num jumentinho. Ele entrou em Jerusalém e durante esse período, até o dia em que ele foi até a cruz, ele foi examinado. As Escrituras nos dizem que Jesus foi levado a Anás. Ele era genro do sumo sacerdote Caifás, mas o governo romano não reconhecia Caifás, havia destituído ele da sua função, então seu genro passou a ser o sumo sacerdote. Então ele foi examinado primeiro por este que o governo romano reconhecia como o sumo sacerdote dos judeus, que era Anás, genro de Caifás. Depois ele foi levado, Anás o enviou a Caifás, que era realmente o sumo sacerdote, de acordo com os judeus. E depois Caifás reuniu o Sinédrio, e o Sinédrio julgou Jesus e o encaminhou condenado a Pilatos. Pilatos, por sua vez, o encaminhou a Herodes, e Herodes depois o devolveu a Pilatos. E depois de todos estes terem examinado Jesus, e Pilatos ter ouvido Jesus atentamente, o Evangelho de João, capítulo 18, verso 38, versículo 38, na segunda parte, diz assim: Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. O Cordeiro da Páscoa não podia ter nenhum defeito. Jesus foi julgado e foi declarado sem defeito. Portanto, apto para morrer na cruz por nós. Não foi só Pilatos que declarou isso. As Escrituras dizem que não foi encontrado nele defeito, pecado algum, que nele não havia dolo e não houve nenhum pecado. Ninguém pôde apontar o dedo para Jesus e dizer que ele havia cometido um pecado. O único pecado de que ele foi acusado foi o de ser o que ele realmente era, o Filho de Deus, feito homem. O que os judeus do seu tempo, especialmente os líderes judaicos, não aceitaram Jesus como sendo o Filho de Deus, como enviado por Deus, e por isso rejeitaram. E esses líderes levaram, no final do ministério de Jesus, a rejeitar também Jesus, gritando que ele fosse crucificado. O texto diz também que, no verso 7, Êxodo 12, 7, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem.
uma vez imolado o cordeiro, no dia, a primeira vez que eles celebraram a Páscoa, eles deveriam pôr o sangue na viga das portas das casas e nas duas ombreiras, as partes laterais e a parte superior da porta. Jesus também foi pendurado no madeiro e em forma de cruz, e isso nos lembra também, tem a sua figura através do sangue que foi aspergido nos umbrais e na viga da porta de cada casa. Êxodo 12, 8 a 10. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. O cordeiro deveria ser assado no fogo. E nós temos no fogo uma figura da ira de Deus sobre o pecado de todo ser humano. E essa ira, o brasume da ira de Deus, foi colocado sobre o seu próprio Filho, que se ofereceu para receber sobre ele os nossos pecados. Não significa que Deus estava irado, furioso, simplesmente que Deus executou justiça. E a justiça de Deus é que o pecado não pode ficar sem ser punido. E para que nós não sofrêssemos a penalidade eterna, de eterna separação de Deus, Ele enviou o seu Filho para que Ele, não tendo pecado, se fizesse pecado por nós, e uma vez sofrendo e recebendo a nossa culpa, Ele pudesse tornar justo aquele que cresce em Jesus, seu Filho. Deus aceita o homem com base no sacrifício de seu Filho. Ele não aceita nenhuma outra maneira pela qual o homem possa se aproximar dele. Só um meio dele aceitar o homem é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio de Jesus. Então, rejeitar a Jesus é rejeitar o único meio que Deus estabeleceu para a salvação do homem. Então, ele suportou tudo isso, e o fogo simboliza a justiça de Deus imputada a Jesus por nossa causa. Êxodo 12, 11 e 12 dizem assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E Deus ainda disse: o sangue será um sinal para indicar as casas em que você se encontra. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue do cordeiro é aspergido nos umbrais e na verga da porta, nos umbrais e na viga superior da porta. Seria um meio de um sinal para que todos que assim fizessem ficassem livres do juízo que viria sobre a terra do Egito. Faraó foi avisado de que seria feito, mas ele não deu crédito a essa informação, mas os israelitas ouviram a palavra de Deus através do
de Moisés, e eles fizeram exatamente como lhes havia sido ordenado. E por isso eles sacrificaram o cordeiro e aspergiram o sangue dele nos umbrais e na viga superior da porta, de cada casa. E haverá um dia em que Deus vai executar juízo sobre toda a terra e somente vão escapar do juízo que condena a morte eterna aqueles que estiverem debaixo do sangue de Jesus Cristo. Assim como naquele dia, o dia da primeira Páscoa, o sangue foi o sinal para que aquela casa e os que nela se encontrassem não sofressem o juízo de Deus. Agora também, cada um de nós que tem crido em Jesus, temos recebido o seu sangue como propiciação, para o perdão e a purificação dos nossos pecados. Então, estes estarão livres da condenação eterna. Não apenas no juízo, no dia do juízo, mas desde o momento em que confessarem Jesus como seu Salvador e Senhor. Pois bem, um pouco mais adiante, o texto diz, Êxodo 12, 14 a 15. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia será eliminado de Israel. O fermento é um símbolo também do pecado. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E o pecado sempre envolve muitas pessoas, não só a própria pessoa, mas afeta muitas outras pessoas. Mas, quando for celebrada a Páscoa, não deveria ser encontrado em nenhum lugar fermento. E o pão que eles haveriam de comer seria pão sem fermento. Quando nós recebemos Cristo em nossos corações, nós devemos abrir mão do pecado. Devemos escolher não pecar. Não significa que nós, a partir desse momento, nunca mais cometamos qualquer pecado. Infelizmente, enquanto estivermos nesse corpo, nós estaremos sujeitos a pecar. Mas não como acontecia antes de conhecer a Cristo. Antes éramos escravos do pecado, vivíamos no pecado, vivíamos pecando. Hoje o pecado tem que ser um acidente. E o Senhor nos manda que nós vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Nós temos meios, temos recursos, temos o Espírito de Deus que vive em nós, temos a oração, temos a palavra de Deus e através desses meios Deus nos capacita a viver uma vida como Ele tem planejado, à medida que nos aproximamos dEle e buscamos continuamente a presença dEle, a Sua palavra, o seu poder através do Espírito, o Espírito Santo que nos é dado. Agora voltemos para o texto que começamos a ler no Evangelho de Lucas. Chegada a hora, os irmãos lembram que Jesus pediu que seus discípulos preparassem a Páscoa. Ele deu as instruções que nós lemos no início e ele pediu que Pedro e João fizessem esses preparativos. Disse onde eles podiam encontrar a casa e que eles fizessem então os preparativos. Agora em Lucas 22, 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele.
Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Por quê? Como já dissemos, a Páscoa, o Cordeiro Pascal era sacrificado ao entardecer, entre 15 e 18 horas. Isto é, no final do dia do 14º dia. E às 18 horas começava um novo dia. O cordeiro deveria ser sacrificado, deveria ser assado no fogo e depois comido por todas as pessoas da família no momento oportuno para isso, naquela mesma noite, na noite do dia seguinte, porque no calendário judaico o dia começa às 18 horas. Então o cordeiro foi morto no 14º dia, mas foi comido no 15º dia, no início do 15º dia, ou seja, à noite. E seria naquele mesmo dia que Jesus seria sacrificado na cruz do Calvário. E ele queria que aqueles que se reuniam ali com ele tivessem conhecimento de que, a partir daquele momento, a Páscoa se cumpriria em Jesus. O que significa que ele passou a ser o Cordeiro Pascal. E a partir de Jesus, não faz nenhum sentido mais a celebração da Páscoa, porque a Páscoa se cumpriu na pessoa de Jesus. A Páscoa era uma figura daquilo que haveria de acontecer quando Jesus viesse para ser o Cordeiro de Deus. Jesus foi apresentado pelo apóstolo João, aliás, por João Batista, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele era o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. E nele a Páscoa se tornou realidade. Aquilo que foi feito ao longo de anos, de séculos, veio a ser realizado em sentido pleno na pessoa de Jesus, quando ele foi à cruz. Isso aconteceria naquele mesmo dia. Então, por isso que Jesus disse para eles: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ela se cumpriria naquele mesmo dia. E daí por diante não faz nenhum sentido celebrar-se a Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. E a Páscoa não é no domingo, ela ocorreu exatamente nesses 2 dias. O cordeiro foi morto, o cordeiro era morto no 14º, comido no 15º, e foi no 15º dia que Jesus morreu na cruz. Antes de morrer, ele queria celebrar essa Páscoa para que os discípulos soubessem e entendessem o significado daquela ocasião. E um pouco mais adiante, no verso 17, Lucas 22, 17, o texto diz: E pegando um cálice, depois de ter dado graças, diz: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Até aqui, Jesus celebrou a Páscoa. Agora ele institui a ceia. Lucas 22, 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. É aquele pão sem fermento que era usado na Páscoa. Esse mesmo pão
que Jesus tomou, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, ele disse: "Isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim." Ele queria que os seus discípulos, ao comerem do pão, se lembrassem de que o pão era um símbolo do corpo dele, que seria dado por nós ali na cruz do Calvário. E este seria um novo memorial. O memorial da Páscoa não tem mais sentido desde que Jesus veio e se tornou o Cordeiro Pascal. A partir de agora existe um outro memorial. E nós fazemos isso celebrando a ceia do Senhor. Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês." Através do sangue de Jesus, que tem a sua figura no vinho, esse sangue que seria derramado por nós, as Escrituras diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, nós temos uma aliança com Cristo. Aliás, uma aliança com Deus por meio de Jesus, seu Filho. E nós temos um casamento também com Jesus. E quando se celebra uma aliança, em alguns lugares e algumas tribos na África, quando alguém se casa com um moço, se casa com uma moça, em algumas tribos eles cortam a mão do jovem e depois da jovem, eles unem as mãos e um diz para o outro: "O seu sangue é o meu sangue", e ela diz: "O seu sangue é o meu sangue." E eles depois passam cinza naquela ferida para que fique uma marca bem grande à medida em que vai cicatrizando. E aquela é a marca da aliança que o noivo tem com a noiva, e é uma aliança eterna. E da mesma forma, Jesus fez conosco uma aliança eterna. Ele tem as marcas dos cravos nas suas mãos. As Escrituras nos dizem isso, que após a ressurreição, ele disse: "Olha, vejam minhas mãos e o lado. Se vocês querem saber que sou eu mesmo." E então ele tem as marcas. A marca que nós temos de que pertencemos a ele é o Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. O dia da redenção do nosso corpo, porque o nosso espírito já foi redimido quando nós cremos e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós vamos agora celebrar a ceia juntos. Eu quero convidar a minha esposa para se chegar aqui. E nós temos aqui os elementos, assim como você também tem aí os elementos, nós também os temos aqui. E eu queria orar mais uma vez antes que nós comamos juntos a Páscoa. A Páscoa não, a ceia do Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças por estes elementos. Pedir que o Senhor os abençoe, assim como Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu. Então, nós damos graças e pedimos que tu abençoes o pão e o vinho que vamos comer. Que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós e através dessa celebração. Através do pão e através do vinho. Nós oramos gratos no precioso nome de Jesus. Amém. Primeiramente, o pão. Cada um deve tomar um pedaço de pão
é um pedaço pequeno, apenas como símbolo do pão que Jesus partiu e repartiu entre os discípulos. E vamos comer juntos. A palavra do Senhor diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que o comerem em memória de mim. Vamos fazer juntos em memória do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que também, depois de comerem, a palavra nos diz que Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, vamos beber juntos em memória do Senhor Jesus. Assim temos participado desse memorial juntos, ainda que separadamente, estejamos separados fisicamente. Eu queria orar, encerrando esse momento e pedindo que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor, onde quer que cada um de vocês se achem nesse momento. Senhor, nós queremos te dar graças por Jesus. Te damos graças porque ele foi à cruz, porque ele a suportou, porque ele foi até o fim. A tua palavra diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E que o Senhor o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Pai, glória a Ti pelo Teu Filho. Senhor Jesus, glória a Ti por tamanho sacrifício. Glória a Ti por tão grande amor, por teres suportado tudo por nós. Jamais poderemos pagar essa dívida de gratidão. E só podemos continuar agradecendo a Ti por tão grande sacrifício. O que pedimos é que Tu nos ajudes a viver de maneira digna do Senhor, para o Teu inteiro agrado. Tu nos leves a frutificar em toda boa obra e que possamos crescer na graça e no conhecimento Teu. Nós Te damos graças por esse momento e pedimos que o Senhor abençoe os que nos ouvem, indo ao encontro de cada vida, de cada família, para abençoar. Abençoa o Teu povo, Senhor. Guarda o Teu povo. Visita o Teu povo com graça, com misericórdia, proteção com livramento. Abençoa o Teu povo. Cuida dele e mantenha as Tuas ovelhas debaixo do Teu cuidado, e que o Senhor guarde cada uma, para que nenhuma delas se perca, para que estejam firmadas na rocha, alicerçadas na palavra, santificadas em Jesus. Nós oramos no nome dele, no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.